O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Quando ouvem a notícia dada pelo anjo, as mulheres saem correndo para anunciar aos outros discípulos o que viram e ouviram. A expressão usada é amedrontadas e cheias de alegria, um misto de espanto e júbilo. Quando você crê em Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, quando você se dá conta de que Ele ressuscitou e de que você pode agora ter a certeza da vida eterna, é esse o sentimento, espanto e júbilo. Mas não é só isso, elas correm porque todo aquele que crê em Jesus sabe que o tempo está se esgotando. As boas novas da morte e ressurreição do Cordeiro de Deus devem ser passadas adiante em caráter de urgência. A qualquer momento a porta da oportunidade se fechará. Enquanto elas vão para um lado, com o coração cheio de espanto e júbilo, os guardas que deviam guardar o sepulcro e impedir que ele fosse violado caminham para o outro. O coração deles está cheio de terror e tristeza, pois eles sabem que o código militar daquela época exige que o soldado que falhar com o seu dever pode pagar com a própria vida. De um lado, as mulheres saem anunciando a ressurreição e a vida. Do outro, os soldados levam consigo a própria sentença de condenação e morte. Você sempre encontrará essas duas classes de pessoas no mundo. Aquelas que têm um relacionamento com Jesus e têm a salvação eterna garantida por sua morte e ressurreição, e aquelas que estão desmaiadas e cegas para as realidades do mundo espiritual, como estavam aqueles soldados. Essas pessoas carregam em si mesmas a sua sentença. Enquanto as mulheres têm um encontro pessoal com o ressuscitado, os soldados têm um encontro pessoal com os chefes dos sacerdotes. Apesar de serem soldados sob ordens de Pilatos, eles não ousam ir direto para a sua guarnição. Os sacerdotes subornam os soldados, dão dinheiro a eles, para eles dizerem que estavam dormindo quando os discípulos roubaram o corpo. Os sacerdotes garantem que darão um jeito se a história chegar aos ouvidos do governador e eles não serão mortos por não cumprirem o seu dever. Os soldados podiam até pensar que tinham se livrado de seus problemas, mas eles ainda teriam problemas maiores no futuro. Eles teriam de dar conta disso a Deus. Por essa condenação, para essa condenação, só existe uma saída. Para a condenação que Deus tem em mãos para dar, só existe uma saída. No Evangelho de João, Jesus diz: Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não será condenado, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Os sacerdotes asseguraram aos guardas subornados que estariam a salvo de uma condenação temporal. Jesus assegura que todo aquele que nele crê não será condenado eternamente. Que tipo de salvação você está procurando? A momentânea, que o mundo oferece se você negar ter qualquer coisa a ver com o ressuscitado, ou a eterna? Enquanto isso, as mulheres se encontram com Jesus, se lançam aos seus pés e o adoram. Essas mulheres eram judias, não se esqueça disso, adoradoras do Deus único. Elas jamais adorariam Jesus, a menos que ele fosse Deus. Nos próximos 3 minutos, os discípulos recebem a maior de todas as missões. Visite www.3minutos.net.